Olá, vamos à conversa de hoje, neste 12 de maio, dia da enfermagem, dia do enfermeiro, da enfermeira, do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem. São 2.300.000 no Brasil, são os heróis do dia, junto com os médicos, com os outros setores de saúde, né? Já foram heróis na gripe espanhola, né? Na guerra na Itália, fazendo parte da Força Expedicionária Brasileira, no H1N1 recente e agora, né? Salvando vidas, inclusive se contaminando, a gente vê em toda parte. Vocês são os heróis. Parabéns, né? E vai ser o dia também que eu vou dar uma resposta aí a esse vazamento aí, que coisa maluca, né? Que, enfim, foi tão visto por todo mundo, né? E se você estiver chegando agora, ainda não estiver conosco, que isso para você seja uma novidade, este canal, avalie bem e lá no fim, não esqueça de decidir se vai nos acompanhar ou não, inscrevendo-se. E para todo mundo, não esqueçam de dar o like ou seu dislike, que sua opinião é muito importante. Bem, então, antes de mais nada, vamos aos fatos de hoje, né? Deixando para uma segunda etapa a resposta que eu rascunhei para tudo isso, né? Bom, em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro botou na lista de atividades essenciais, né, os cabeleireiros, barbeiros e similares, né, e também academias, né? Eu estava muito animado, porque aqui vocês estão vendo meu cabelo, né? Está precisando de uma tricotomia, né? Mas parece que o governador do Distrito Federal, com outros 12, não pretende reabrir, né? São muitos, né? Os números legais dão 730 mil, mas tem muito informal que não tem registro nenhum, talvez seja o dobro disso, né? São Paulo é campeã. É o campeão de cabeleireiros, cabeleireiras, barbeiros, né? Depois vem em segundo lugar Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, né? É muita gente, muita gente. Enfim, ainda sobre isso, né? Pois a gente está vendo aí que os governadores e prefeitos estão conduzindo, por conta deles, a proteção ou abertura, né? E é bom olhar que agora um órgão da ONU e outro do Banco Mundial estão prevendo fome no Brasil para este ano, né? O Brasil voltando ao mapa da fome, né? Como consequência dessa paralisia na atividade econômica. Falar nisso, eu estou em casa, mas não paro, né? Eu faço ginástica e há 40 dias eu fiz demais com halteres e faz 40 dias que está me doendo aqui. Aí fui fazer um raio-x lá no ortopedista e o operador do raio-x, né, que hoje é um dos que está de parabéns nesse dia, né, me contou que a quantidade de gente que aparece lá com fratura no dedo mínimo do pé, no dedo mindinho, né? Por quê? Porque ficam em casa batendo em canto. Veja só, a gente nem imagina, né, que essa é uma das consequências do fica em casa, né? Dando topada em móvel em casa. Bom, os 3 ministros do Palácio do Planalto, 3 generais 4 estrelas, foram ouvidos lá no Palácio do Planalto, delegados da Polícia Federal foram lá. Como eu mostrei ontem, o regimento interno do Supremo fala em o próprio ministro ou nomear um juiz para fazer isso, né? Eles têm foro privilegiado. Não é porque sejam generais, eu acho que generais são iguais aos outros, né? Não é por isso, é porque são ministros e têm foro privilegiado e depuseram lá nessa questão aí que Moro reclama ou denuncia o presidente, né? E aí a gente vê que a história da vara, se não vierem, vão vir sob vara e tal, foi meio uma basófia, né? Foi meio um desafio, alguma coisa assim, foi um tipo de provocação do ministro Celso de Mello totalmente desnecessário, né? Tá lá na tabelinha lá, secular, mas para quê, né? Parece que é provocação. Bom, e a outra atração desse dia foi a
a fita das gravações da reunião ministerial, onde o presidente chamou a atenção de Sérgio Moro e tal, né? E aí estão dizendo que tinha palavrões na reunião ministerial. Vocês me respondam, né, e eu vou continuar falando sobre reunião ministerial, me respondam se em alguma reunião de diretoria de empresa não sai palavrão, né? Eu lembro de outros tempos, né, em que a gente entrava lá e o presidente estava proferindo palavrões aí com o ministro e tal, né, aqueles isso e aquilo, estão querendo o quê e tal, né? São pessoas, né, não são anjos que estão lá na reunião. Mas, enfim, quem viu a reunião disse que o presidente teria reclamado que havia perseguição contra a família dele e tal. O que a gente vê é isso, né? Ele fica em casa, se tiver manifestação, vai ser acusado de ter ficado em casa e não ter dado bola para a manifestação a favor dele, né? Se ele sai, aí também se expôs, aquela coisa toda, né? A mesma coisa andar de jet ski, que eu falei ontem aqui, reclamaram que ele estava sem máscara, né? Eu acho que se ele tivesse sem calção, sim, justificaria reclamar. Bom, até o momento eu não sei se estão votando ou não estão votando, né? Nesse momento aqui que eu estou gravando são 7 da noite, a MP 910 da regularização fundiária, né? que vai facilitar muito a vida de quem produz e vai dificultar a vida de quem está se aproveitando da terra, grileiro, invasor, essas coisas. Mas, então, dei um resumo dos fatos do dia, agora eu queria conversar com vocês sobre a resposta que eu anunciei que daria hoje sobre essa fofoca aí que entrou no ar. Então, esta vai ser a minha resposta e eu ressalvo, aviso que não é um julgamento. O julgamento fica a seu critério. Bom, em primeiro lugar, eu lamento que tenha havido o vazamento. Eu, a princípio, na minha ingenuidade, quando eu vi aquilo, pensei que alguém tivesse grampeado um telefonema entre os dois, né? Mas depois fiquei sabendo que era um microfone durante o programa, os dois microfones ficaram ligados, ficaram ativos durante o intervalo, e aí muita gente pode ter gravado, né? Alguém deve ter visto, ouvido aquilo, resolveu partir para a gravação, né? Não creio que tivesse alguma intenção de prejudicá-la, nada, mas achou bonito, achou pitoresco, achou que ia dar audiência, né? E aí foi. Então, não era destinado, era apenas uma conversa pessoal, não era destinado à publicidade, eu tenho certeza de que foi isso, né? Mas eu fiz anotações aqui para seguir um roteirinho. Eu espero que não traga prejuízo a ela, né? Porque eu sei que não houve essa intenção de divulgar, era só ali um desabafo de uma colega para um colega. Bom, agora, como se tornou público, eu preciso dizer uma coisa, esclarecer uma coisa, né? Principalmente por causa da primeira inverdade que ali está. Eu quero repetir as palavras dessa inverdade. Abre aspas. No dia em que o Bolsonaro falou em caçar a concessão, ameaçou, quer dizer, ela disse ele, né, mas sou eu, né, ele endossou, achou que era lindo, que tinha que caçar a concessão da Globo, tá? Botou no Twitter isso. Isso é gravíssimo, porque eu jamais faria isso. Pela minha índole, pela ética, pelo respeito a uma emissora que sempre me respeitou. Não faria isso. Outra questão é que ela afirma que ele foi diretor daqui toda a vida. Gente, eu tive lá 32 anos. Eu nunca fui diretor. Chamava-se editor regional quem comandava a redação, o jornalismo. Foi durante 5 anos, de 1990 a 1995. 5 anos em 32 anos. Uma outra coisinha é que, quando eu botei a mensagem a que ela se refere, leu, depois da entrevista da Regina Duarte, em solidariedade à Regina, eu botei a mensagem dizendo que eu pensava que a CNN seria uma alternativa, mas ficou igual, né? Mas eu não disse, eu não citei nenhuma emissora,
né? Não citei nenhuma emissora. Eu gostaria de esclarecer, sim, em outro ponto ali, que está meio risível até, mas, enfim, é bom esclarecer, né? Que eu cobro pouco, sim, para empresas pequenas da minha cidade, Brasília, que me chamam para ser mestre de cerimônias de alguma inauguração, um aniversário da empresa, né? Inclusive a vidraçaria. Eu não tenho nenhum preconceito contra vidraceiro, né? E aí eu acredito que é uma espécie de participação minha no estímulo a essas empresas. E aí eu cobro alguma coisa simbólica. E não cobro do serviço público, porque é dinheiro do público, é dinheiro seu, né, do contribuinte. Como não cobrei agora, acabei de fazer semana passada uma palestra para a Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica. Como outro dia, tempos atrás, fiz uma palestra para o Ministério Público Federal. Como faria agora, nessa quarentena, a quarentena impediu, uma palestra para ouvidoria do Distrito Federal. E assim tem sido. Eu não cobraria, por exemplo, aqui do SENAC ou do SENAI, eu não cobraria, porque é verba pública. Né? E tem uma outra inverdadezinha menor, é coisa pequena, mas enfim, né, que ela afirmou lá pelas tantas que a CNN não o chamou. Não o chamou. Parece que estava numa torcida, mas enfim. Mas o fato é que chamou por meses e chama até agora, até hoje. Eu, por exemplo, vou participar de um programa da CNN no fim de semana, né? Assim como vou participar na sexta-feira de manhã do Aqui na Band, com o meu querido Lacombe, né? O Luiz Ernesto Lacombe. Eu estou com essa liberdade, estou lá no Canal Rural, porque eu gosto muito do agro, né? Estamos aqui juntos com 1.300.000 por aí, né? Estamos juntos. Ontem fez 4 anos de Twitter, somos quase 2,5 milhões no Twitter, mais de 1 milhão no Instagram, ou seja, eu estou em boa companhia, né? E eu estou homenageando a minha companhia, não estou me homenageando, não. Mas aí eu percebi que o meu querido amigo Camarote, né, estava lá constrangido. E aí só tem uma coisinha, ele chamou meus seguidores de radicais. Eu devo dizer que eu não faço filtragem de ideologia, né? Quanto mais diversidade de ideias, é melhor para um canal, porque a gente recebe, na rede social, a gente recebe o retorno. E a gente avalia com quem está conversando, avalia as opiniões das pessoas, isso é muito, muito saudável, né? E ele teria razão, inclusive, na hora que falou, ele cuspiu no prato que comeu. Teria razão se fosse verdade aquilo que a interlocutora dele falou, né? Se fosse verdade. Mas, como eu expliquei para vocês, não é verdade, é impossível, né? Porque não é da minha ética, né? Não respeitar quem sempre me respeitou. Bom, e por fim eu queria mostrar que são opiniões pessoais, né? Então eu não me meto em ideias, opiniões pessoais, as pessoas se revelam pelas suas opiniões, eu não vou me meter nisso, eu não vou julgar, né? E se você me perguntar como eu recebi tudo isso, eu digo que foi com um único sentimento, o de surpresa, né? Surpresa porque fomos colegas, né? Fomos parceiros em programas, fomos parceiros. E até hoje, né, nos encontramos na missa de domingo, né, inclusive na fila da comunhão. E aí, quando eu vejo que eu sou qualificado como ridículo, como gagá, e que eu causo revolta a ela, eu vi que eu fui excomungado, né? Mas, enfim, a gente está em tempos de ter que usar máscara. Às vezes se usa máscara por tanto tempo que ela se esgarça e cai. Então eu quero repetir que eu sei que não foi para ser publicado tudo isso, né? Eu tenho consciência de que foi apenas um fuxico. De Brasília, Alexandre Garcia.